Segunda Crônicas, capítulo 7, a partir do verso 11. A palavra do Senhor, Segunda Crônicas 7, 11. Diz assim: Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão inventou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: Ouvi a tua oração, e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre meu povo, e se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Amém? Podemos assentar. Amados, quando nós olhamos para Salomão tendo essa iniciativa, essa visão de construir uma casa para que pudesse Deus habitar ali naquele lugar, até porque no Velho Testamento nós vemos que a ação do Espírito Santo era específica, ela era por momentos, por situações, e Deus olha para a visão de Salomão e começa a ver que ele tinha realmente um desejo em seu coração de fazer com que aquele lugar fosse um lugar de sacrifício, de adoração a Deus. Deus ouve sua oração, Deus ouve a oração de Salomão, para que pudesse estabelecer ali um lugar realmente diferente, um lugar valioso. E ele fala com Salomão: o Senhor que está aqui, dizem os estudiosos, é o próprio Jesus, porque dizem que Senhor com o S maiúsculo, ou o anjo do Senhor, né, sempre com o maiúsculo no começo, quer dizer e quer significar a presença de Jesus na história. Interessante que nós vemos que nós temos às vezes a nossa visão muito limitada, e para melhorar a nossa visão, para que nós possamos ter algumas coisas diferenciadas na nossa vida, nós precisamos entender que Deus nos dá algumas placas indicativas para nós seguirmos no nosso caminho. Deus nos ensina algumas coisas diferenciadas. E aí eu quero trilhar com você esse posicionamento dentro deste texto bíblico. Olha só o que diz no verso 12: De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Deus ouviu a oração de Salomão. Melhor do que isso, Deus visitou Salomão. Sabe o que eu quero dizer para você, meu amado? Que Deus sempre vai aparecer na tua vida quando você orar. Que Deus sempre vai estar perto de você quando você abrir o seu coração e falar para Ele: Deus, eu estou aqui, eu quero ter um encontro contigo. Deus sempre vai aparecer na sua vida. Ele não deixará você sozinho. E aí, quando nós olhamos para isso, nós prestamos atenção que os nossos encontros com Deus são reais, são verdadeiros, eles não são falsos, eles não são mentirosos. Deus sempre nos visita, meu amado. Deus sempre está conosco, mesmo no meio da maior turbulência, mesmo no meio do maior problema, mesmo no meio da maior dificuldade.
mesmo no meio da pior situação da sua vida, de uma morte, de uma tristeza, seja ela qual for, quando você falar com Deus, saiba que Ele vai ter um encontro real contigo. É real, Ele é verdadeiro. Nós precisamos entender que isso são iniciativas de Deus para as nossas vidas. Por que iniciativa de Deus? Deus nos quer bem. Deus lhe quer bem. Deus é bom. Deus não é bom? Bem. Se Deus é bom, Ele é a sua própria essência de amor, a sua própria essência de bondade e de misericórdia. Ele sempre nos quer bem. E aí você precisa entender que Deus quer se encontrar com você. Está lá Jesus falando: olha, não sois vós que escolhestes a mim, mas eu que vos escolhi. Você é um escolhido de Deus. Você crê nisso? Eu creio. Eu sou escolhido de Deus. Eu vou pôr até a mão na minha cabeça e vou falar assim: obrigado, Senhor, pela tua escolha na minha vida. Não é? Eu tenho a oportunidade de ser o escolhido de Deus. Tenho a oportunidade. Posso até não querer ser, mas eu tenho a oportunidade de ser escolhido de Deus. E quando eu olho para isso, eu vejo que nunca na nossa vida as coisas são nunca nas nossas vidas as coisas são tão premeditadas como a gente acha que tem que ser. Ah, eu premeditei que isso vai acontecer. Não, se você abrir o seu coração e falar com Deus, Deus visita a sua vida. Independente daquilo que você pensa, analisa, projeta, planeja. Nunca é premeditado. Olha aqui para Salomão. Ele foi, fez, tudo prosperou na vida dele, tudo que ele colocava para Deus prosperou. Ele orou e Deus respondeu. Aí eu quero te ensinar uma coisa. Em tempo e fora de tempo. Você marcando o horário ou não? Porque a gente marca horário para adorar a Deus, não é? Domingo às 8h30 da manhã. Segunda-feira às 7 horas. Quarta-feira às 7h30. Sexta-feira às 7h30. A gente marca os horários. Marcamos o horário, às vezes, para falar com Deus na nossa casa. Marcamos, não é? Antes de dormir. Seja lá qual for. Às vezes você se lembra antes de se alimentar, de agradecer a Deus. Você marca seus horários. Com Deus, as coisas nunca são premeditadas. Ele sempre está ponto e a postos para estar nos visitando. Amém. Independente do momento em que você falar com Ele. Independente da hora em que você esteja passando na sua vida. Deus sempre pode te visitar. Outra coisa que eu vejo é que nós às vezes queremos ter encontros enormes com Deus. Quando eu olho para todas as situações da Bíblia, eu vejo que os maiores e melhores encontros de verdade são os encontros breves. O pastor Avilma estava ali atrás falando comigo da mulher do fluxo de sangue. Se você pegar o exemplo da mulher do fluxo de sangue, foi um encontro longo com Deus? Não. Jesus estava passando, muitas pessoas à sua volta, e o que ela faz? Toca nas vestes de Jesus. A Bíblia fala que ela tocou, Jesus olha e diz: de mim saiu virtude, e ela foi curada. Em algum outro momento você vê, ou em algum outro texto você vê algum tipo de conversa maior? Você vê em algum outro momento sendo relatado que ela se encontrou com Jesus? Provavelmente ela deve ter ido em algum outro culto com Jesus, em alguma outra reunião com Jesus, né? Na Igreja Batista de Jerusalém, onde o Davi era diácono, né? Provavelmente estava lá, mas ela não teve outra conversa. Ela não teve um encontro longo. Os melhores encontros com Deus são aqueles que são breves, mas são poderosos e profundos na nossa intimidade.
Se você olhar esse encontro que Salomão teve com Deus, foi longo? Não. Deus desce, se encontra, fala e vai embora. Aí alguns podem dizer, viu, Davi, é que Deus tem muito trabalho. Pode ser, mas Deus é onipotente. Deus é onisciente. E Deus é onipresente. Ele está em todos os lugares. E Ele sabe o que você está pensando. Ele sabe o que você está sentindo. Ele sabe o que você está passando. Às vezes esse pequeno encontro que nós temos aqui hoje, amados, se você entender o que eu quero te explicar nesta manhã, que se você orar, que se você buscar, se você se humilhar, mesmo que seja por 1 minuto, Deus estará te visitando nesta manhã, e você verá a glória dele sobre a tua vida, e você saberá que este encontro é real, é verdadeiro. Ele não precisa de muito para fazer, meu amado. Ele só precisa determinar na sua vida o que Ele quer, não o que nós queremos. Amém. Ele só precisa dizer, está abençoado, e você já está abençoado. Não é assim? Outra coisa que eu vejo que Salomão tinha era temor. Enquanto ele estava em ordem com a sua cabeça, não se preocupando com as suas 999 mulheres, pior, com as suas 999 sogras. Ninguém pensa nesse lado, né? Eu sempre penso nisso. Errar uma vez, tudo bem, 999 piorou, mas errar mais 999 com as sogras, aí. Mas imagine o seguinte: Salomão tinha o princípio da sabedoria, que era o qual? Ser temente a Deus. Ele tinha um respeito por Deus, que quando ele chega para Deus e fala: Senhor, eu não quero nada, não quero riqueza, eu só quero ter a tua sabedoria. Ele tinha respeito. Ele sabia que se ele tivesse a sabedoria de Deus, Deus faria a diferença na vida dele. Temor. Amados, eu vou dizer uma coisa: como a gente perdeu o temor a Deus, não é verdade? Vou dizer até às vezes como a gente vem vestido na igreja. Não sou contra, hein? Vocês sabem como eu sou mais tranquilo, sou mais em paz. Eu não ligo quando o pastor vem de camiseta Hering, ainda mais verde. Eu não ligo. Eu não ligo. Esse tipo de costume para mim não é o que me faz. Mas também vim largado, vim destruído, tanto faz como tanto fez. Às vezes vem meninas na igreja, rapazes na igreja, vestindo como o mundo acha que tem que ser vestido. Eu estou usando a vestimenta porque é muito mais fácil a gente entender o que, para você relacionar o que é o temor. Roupas agarradas, apertadas, falta de vergonha na cara. Estou vindo visitar o meu Deus, falar com Ele, adorar Ele, dizer que eu o amo. Por acaso você que teve pai e mãe, você ficaria andando nu, ou praticamente nu, na presença dos seus pais? Eu não faço isso. Eu não faço. Aí às vezes vem na igreja uma situação toda deplorável e se acha bem, não tem problema. Não pode ser 8 ou 80, mas a gente tem que ser equilibrado. O temor a Deus traz equilíbrio na nossa vida. A gente pensa como Deus quer que a gente pense. Deus fala e a gente fala como Deus quer que a gente fale. Mas a gente fica sem temor nenhum. Amado, vem para a igreja, tenha respeito a Deus. Tenha respeito a Deus. Quarta-feira eu estava aqui, a pastora Vilma pregando,
branca como pálida, branca como a neve, né? Mas estava aqui pregando, e aí eu trouxe os meus filhos. Acho que o Maurício viu. Aí o Davi conversando. Eu fui lá e pá, na orelha dele. Dei mesmo, peteleco. Para. Pá. Pois bem, 2 minutos depois, de novo. Para piorar, o Natan foi sentar do lado. Aí subiu aqui, eu fui lá, tirei o Davi de lá. Você vai sentar sozinho aqui. Natan volta a sentar onde você estava sentado. Daí eu levei eles embora. Quando eu fiquei sozinho com os dois, comecei a falar para eles para vir à igreja, para não prestar atenção, ficar conversando, brincando, não adianta. A gente tem que vir à igreja para adorar a Deus e prestar atenção naquilo que Deus está falando conosco. Eu sou chato quanto a isso. Lá nós temos uma questão que a gente fala para os nossos filhos, que nós aprendemos com a PEC, que diz que quando nós estamos fazendo coisas erradas e que Deus não gosta, a gente diz que o coraçãozinho está ficando escuro. E que se eles se arrependerem, o coraçãozinho volta a ficar branco, vai ficar limpo. Se eu não ensinar desde o começo, se eu não mostrar para ele qual é o temor que eles têm que ter a Deus, pode ter certeza, eu digo para vocês, eu sei de cátedra quantos estão presos hoje e que eram pessoas que tinham frequentado com seus pais igrejas, mas que às vezes os seus pais, não, é criança, não tem problema, deixa brincar. Amado, quando é criança ainda deixa brincar, mas mesmo assim, eu quero que preste atenção, eu quero que ouça a voz de Deus. O temor de Deus tem que vir desde pequeno, tem que se tornar princípio na vida da pessoa. Se não tiver respeito, como é que vai ser? Aí você chega e fala assim, Deus não me ouve. Deus não te ouve porque você não tem temor. Você o trata como se fosse qualquer pessoa. Às vezes você tem mais temor com o seu chefe. Às vezes você tem mais temor com uma pessoa dentro da sua família que tem uma influência maior e que consegue ajudar a resolver os problemas. Por que não ter temor àquele que te deu vida e te criou imagem e semelhança dele? Criador. Quando você tem e se torna uma pessoa temente a Deus, Deus faz a diferença na sua vida. Segunda coisa que eu entendo e que eu acho que a gente precisa entender é que a oração quebra o tipo de ciclo de vida que nós vivemos. A gente entra numa rotina de vida, amados, que não é fácil, não é assim? Segunda a sexta é aquela mesma rotina. A Cida vai lá, prepara os pães de mel, quantidade de brigadeiro, doce de leite. Ela não me traz mais, viu, Vitória? Ela só vende para quem ela quer. Para mim não vende mais. Ela escolhe os clientes agora. Mudou muito, viu? Se tornou mega empresária, agora só vende para quem compra mais. Eu que compro pouquinho, né? O nosso ciclo de vida é terrível, é péssimo, ele nos absorve. A gente já levanta trilintado, é corrido, toma banho, né? No meu caso, eu tenho uma rotina de manhã que é assim, eu levanto, já tenho que levantar cedo mesmo, porque a Patrícia vai com aquela coisa chata, e ela entra no quarto umas 10 vezes, eu não consigo compreender isso na minha vida. Ela levanta, banheiro, aí ela volta. Ainda usa o bendito toque, 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 toque.
Aí abre, tem dia que tem jeito, ela tá abrindo lá o guarda-roupa, ela olha, aí ela volta pro banheiro. Aí volta de novo. Volta pro banheiro. Volta de novo. Aí vai trocar o jogo. É a última etapa, é o jogo. E ela sempre tão amorosa com os filhos, mais do que comigo. Oi, meu príncipe. Baixinho, né? Oi, meu príncipe, acorda! Aí eu já levanto, já tomo um cafezinho preto que eu gosto, leio meu jornal e já, pumba, trabalho. Não é assim a nossa rotina de vida? E aquela correria. Mas a oração quebra o ciclo rotineiro, ruim, que muitas vezes a vida nos impõe. Porque quando nós paramos para orar, Deus descansa a nossa alma. Deus descansa a nossa vida. Deus nos responde, Deus conversa conosco. Deus nos transforma por inteiro. E aí, amados, eu quero te explicar uma coisa. Pastor, como é que eu faço para orar? Porque às vezes eu estou tão cansado. Às vezes até marco a oração antes de dormir, mas eu durmo. Às vezes não dá certo. Antes de orar, amado, sabe o que você tem que fazer? Ore. Antes de orar, fala para Deus assim: Deus, eu quero orar, quero falar contigo. E você vai ver o Espírito Santo de Deus te pegando e começando a fazer você falar com Ele, sem sono, sem a tristeza, sem cansaço. Antes de orar, ore. Fala para a pessoa do seu lado: antes de orar, ore. E ore de todo o seu coração, amado. Eu não sou um homem de fazer orações longas. Nunca fui. Eu gosto de falar com Deus o tempo todo. Toda hora eu estou falando com Ele. Mas eu não sou daquele que vai chegar aqui e ficar 1 hora orando incessantemente. Eu não sou. Eu acho que eu me sinto hipócrita. Eu me sinto mal às vezes. Eu quero que a minha oração seja verdadeira. Se eu estou mal, eu chego para Deus e falo: Deus, eu estou mal, eu estou arrependido, eu pequei, eu errei, eu falhei, mas eu quero que o Senhor fale comigo. Eu estou falando por mim, amados. Tem pessoas que conseguem, glória a Deus por isso. Tem homens e mulheres de Deus que são próprias para intercessão. Amém. Continua, por favor, porque precisamos de vocês. Mas o que interessa para Deus é que a sua oração seja do quê? De coração. Que não importa o tamanho dela. Terceira que eu quero que você entenda, que a Bíblia fala nesse texto, que Deus repara todas as coisas na nossa vida. Deus é um Deus de reparação. A palavra que o escritor do hebraico utiliza para esse texto é Tikkun Olam, reparação do mundo. Tikkun Olam, Ele repara todas as coisas. E Ele repara de uma maneira única, linda. Deus repara através da cooperação. Sabe como? Ele fala, manda os seus anjos, aí o Espírito Santo de Deus que está em você absorve e você põe em prática. Deus coopera junto com você a reparação das coisas na nossa vida. Deus coopera a forma de mostrar e nos dar conta que nós somos imagem e semelhança de Deus. Quando nós nos damos conta disso, nós aprendemos que nós somos os pequenos cristos que andam na terra e que são capazes de reparar
todas as coisas que estão ao redor. Primeiro, a nossa família. Segundo, a nossa igreja. Terceiro, o nosso trabalho. Quarto, os nossos amigos. Quinto, aqueles que Deus colocar ao nosso redor, para que a gente ajude a reparar o mundo. Sabe qual é a primeira e verdadeira cultura que nós devemos ter? De reparadores. Quando aceitamos Cristo como Senhor e Salvador, Ele nos repara. Éramos velha e nos tornamos nova. E aí saímos para mostrar isso ao mundo. A minha oração nesta manhã é que eu quero que você, quando entender este versículo 14, que é tão fantástico, que é tão usado e que a gente não presta atenção nele, ele diz assim: se o meu povo, Deus dizendo para mim e para você, você é povo de Deus? Tem certeza? Será que você pode dizer glória a Deus? Eu sou dele, não é? Ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, não é qualquer coisa não. Deus está dizendo que nós somos a herança dele na terra. Se Deus morresse, nós receberíamos tudo dele. Já prestou atenção nisso? Somos herdeiros, co-herdeiros em Cristo. Ele diz que se chama pelo meu nome, se humilhar. Eu poderia falar tantas coisas nessa humilhação, mas eu vou falar uma coisa muito simples: ser totalmente dependente de Deus, ao ponto de não tomar nenhuma atitude se não for Deus na sua vida. Nenhuma atitude. Eu quero dizer uma coisa: às vezes os nossos casamentos, as nossas famílias estão passando momentos difíceis porque nós somos totalmente independentes de Deus. Nós agimos pelo nosso próprio eu e não prestamos atenção que a humilhação, ela pode ser em si muito benéfica, muito boa, porque nos tornamos dependentes de Deus. É dizer que eu sou vim do pó e voltarei para o pó, e saberei que enquanto eu estiver aqui como alma vivente, com o Espírito de Deus habitando em mim, eu tenho que ouvir, saber aceitar o sim, saber aceitar o não, saber falar aquilo que Deus quer que eu fale, e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos. Então eu ouvirei dos céus. Que lindo, não? Deus ouvirá dos céus. E diz mais: perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Seremos sarados nesta manhã em nome de Jesus Cristo. Seremos sarados em nossas casas, em nossas famílias. Seremos sarados lá no nosso trabalho. Seremos sarados sim, para que tudo que está ao nosso redor seja reparado para a honra e glória do nosso Deus. Porque eu creio que o Espírito Santo de Deus nesta manhã está trazendo um tempo de paz. Que Deus está trazendo nesta manhã um tempo de restauração. Somos o povo dele, escolhido por ele, e que nós precisamos sim dizer a ele que estamos desejosos de o buscar. Pai, nesta manhã eu peço a ti, em nome de Jesus Cristo, derrama sobre a minha vida e sobre a vida de cada homem, de cada mulher, esta palavra. Senhor, eu não quero mais ter a minha visão limitada a este mundo em que eu vivo, mas eu quero ter a minha visão, Senhor, aumentada sim, para que eu olhe a tua vontade, para que eu veja aquilo que o Senhor quer que eu veja, para que eu ande aonde o Senhor quer que eu ande, para que eu fale aquilo que o Senhor quer que eu fale. Em nome de Jesus Cristo,
tira, Pai, agora todo sentimento ruim, toda palavra contrária. Senhor, tira agora, Pai, toda obra do inimigo, e nós a repreendemos em nome de Jesus. Senhor, como foi feito com Salomão, nós queremos ter um encontro contigo, uma visitação, Senhor, agora nesta manhã. Eu quero ter o poder, Senhor, de conseguir falar contigo sem me sentir com sono ou cansaço. Eu quero ter a autoridade, ó Pai, de poder orar e saber que o Senhor estará me ouvindo, apenas me ouvindo. Mesmo sabendo que talvez aquilo que eu esteja falando contigo, ou te pedindo, Senhor, não seja realizado, e que eu não frustre, Senhor, ou não me frustre, Senhor, nessa situação. Pai, em nome de Jesus, traga sobre a minha vida e sobre a vida de cada pessoa nesta manhã esse tempo diferente, esse tempo que só o Senhor pode trazer. Descansa as almas, que o Teu Santo Espírito, Senhor, faça a diferença.